E tudo certo, e hoje vamos falar de um filme que eu não sabia que existia, mas é a continuação do clássico filme de 1994, Entrevista com o Vampiro. Eu estou falando de A Rainha dos Condenados, de 2002, que tem um título diferente, por isso eu não sabia que era uma continuação, mas eu lembro desse título, eu lembro bastante. Teve uma repercussão na época, mas eu nunca tinha assistido, só ouvi falar, assim também como eu nunca tinha assistido Entrevista com o Vampiro. A propósito, já fiz um vídeo sobre Entrevista com o Vampiro, qualquer coisa é só ir lá conferir. E agora eu vou falar o que foi que eu achei dessa suposta continuação, se é que podemos dizer assim. Será se essa sequência se tornou tão memorável quanto o primeiro? E quem raios é essa Rainha dos Condenados? Isso, além de curiosidades e lições, a gente vai ver agora e no final, como sempre, eu falo a minha opinião. Uma análise mais aprofundada do que eu extraí desse filme. Vamos começar. Após os eventos de Entrevista com o Vampiro, Lestat desperta no mundo moderno e decide se tornar uma estrela do rock. Olha só, sua música agressiva e sua postura provocadora acabam atraindo a atenção de vampiros ao redor do mundo e principalmente despertam a Akasha, a primeira vampira da história, conhecida como a Rainha dos Condenados. Ao ressurgir, Akasha vê em Lestat o parceiro ideal para governar a humanidade, acreditando que a raça humana deve ser dizimada ou subjugada. Enquanto isso, outros vampiros se dividem entre apoiar ou impedir o plano de Akasha, temendo o fim do equilíbrio entre vampiros e humanos. O filme acompanha esse conflito entre poder, ego, imortalidade e livre-arbítrio, com Lestat no centro de uma guerra que pode decidir o destino de todas as criaturas da noite. Agora vamos aos pontos fortes e fracos do filme, segundo algumas críticas. Atmosfera e estética. O filme tem uma identidade visual forte, com estética gótica, cenários sombrios e figurinos marcantes, que dialogam bem com o universo vampiresco de Anne Rice, a autora do livro Entrevista com o Vampiro. E também traz aquela vibe de início dos anos 2000. Trilha sonora. A trilha sonora é um dos maiores destaques, especialmente para quem gosta de rock ou nu metal. As músicas ajudam a dar personalidade ao Lestat moderno e são lembradas até hoje como um ponto alto da produção. Realmente, eu já vou adiantando aqui, a parte da música é interessante e olha que eu não gosto muito desse estilo. Eu me refiro ao estilo heavy metal, rock, pesadão, mas eu tenho que admitir, combinou lindamente com a atmosfera desse filme. É impressionante. O outro ponto forte seria a Akasha como personagem. A interpretação de Ayla como Akasha é magnética. Ela transmite imponência, sensualidade e ameaça, fazendo da Rainha dos Condenados uma presença memorável, mesmo com tempo limitado de tela. Olha, eu tenho uma observação sobre essa crítica aí, tá? Mas eu vou falar um pouquinho mais pra frente, eu só discordo num ponto. O outro ponto positivo é a ideia central ambiciosa, o conceito de misturar vampiros com estrelato musical e discutir poder absoluto, dominação e moralidade é ousada e interessante. Imagina só, um vampiro que quer se tornar um rockstar. Mas realmente isso é diferente. E agora vamos aos pontos fracos do filme, segundo algumas críticas. Roteiro apressado e confuso. O filme tenta condensar elementos de livros, O Vampiro Lestat e A Rainha dos Condenados. É uma única narrativa, o que resulta em uma história fragmentada com desenvolvimento superficial de vários personagens importantes. Concordo. Falta de profundidade emocional. Comparado à Entrevista com o Vampiro, o filme perde muito da carga filosófica e existencial, focando mais no visual e na ação do que nos dilemas internos dos personagens. É verdade, o Entrevista com o Vampiro é uma sofrência, uma questão toda filosófica e pouquíssima ação, bem pouquinha mesmo. Lestat menos complexo. O personagem de Lestat aqui é mais raso e arrogante, faltando nuances que o tornaram tão fascinante na obra original e no filme anterior. Realmente, esse Lestat aqui é uma outra versão. Esquece a que você conheceu no primeiro, aqui ele é outra pessoa, ou melhor, outro vampiro. Tom irregular.
O longa oscila entre drama, romance, terror e videoclipe musical, o que pode causar estranhamento e dificultar o envolvimento do espectador. Isso é verdade, tá? Eu demorei um pouco para cair a ficha, pensando assim, o que eu tô assistindo, pra onde é que vai isso aqui? Mas agora vamos às curiosidades do filme. A adaptação controversa dos livros. O filme mistura elementos de livros de Anne Rice, O Vampiro Lestat e A Rainha dos Condenados, algo que desagradou muitos fãs. A própria autora criticou publicamente o resultado, afirmando que o longa não capturava a essência dos seus personagens. Mudança de ator no papel de Lestat. Tom Cruise não retornou ao papel de Lestat. Stuart Townsend assumiu o personagem, trazendo uma interpretação mais jovem, rebelde e estilizada, mas que dividiu opiniões justamente por contrastar com a versão mais introspectiva e carismática do filme anterior. Alia e seu último filme. Este foi o último filme de Alia. A cantora faleceu em 2001, antes do lançamento, o que tornou sua atuação como Akasha ainda mais simbólica e marcante para os fãs. Akasha teve cenas cortadas. Para quem não tá sabendo quem é Akasha, é a Rainha dos Condenados, tá? A vampira suprema. E apesar dela ser o título do filme, a Rainha dos Condenados, ela aparece menos do que muitos esperavam. Eu também estava esperando a Rainha dos Condenados, mas ela aparece pouco, tá? Várias cenas da personagem foram removidas da edição final, o que contribuiu para a sensação de subaproveitamento da vilã. Trilha sonora mais lembrada do que o próprio filme. A trilha sonora fez mais sucesso do que o longa. Bandas como Korn, Disturbed, Mary Manson e Linkin Park ajudaram a popularizar o filme entre fãs de rock e metal dos anos 2000. Jonathan Davis como voz de Lestat. As músicas cantadas por Lestat no filme têm a voz de Jonathan Davis, vocalista do Korn. Stuart Townsend apenas dublava as performances no palco. Olha aí, com relação a isso, o ator mandou bem, tá? Eu gostei da performance dele, ele tem uma presença de palco. Estética influenciada por videoclipes. A direção visual foi claramente inspirada em videoclipes musicais da época, o que explica o ritmo acelerado, os cortes rápidos e o tom estilizado, algo que envelheceu de forma curiosa para o público atual. Olha, nesse ponto ficou interessante, eu acredito que não envelheceu mal não, ficou bom. Fracasso de uma possível franquia. O filme foi planejado como o início de uma franquia baseada nos livros de Anne Rice, mas a recepção negativa do público e da crítica enterrou qualquer continuação direta. Mas será que o filme foi tão ruim assim mesmo? Isso é o que fala a próxima curiosidade. Cult Movie com o tempo. Apesar de ter sido mal recebido no lançamento, o filme conquistou status cult ao longo dos anos, principalmente entre fãs de estética gótica, vampiros e rock dos anos 2000. A Rainha dos Condenados, de 2002, teve uma aprovação de 17% por parte dos críticos no Rotten Tomatoes e 66% de aprovação da audiência. Aparentemente o público gostou do filme, só não os críticos não curtiram muito não. E em questão de orçamento, o filme custou cerca de 35 milhões de dólares e faturou na escala mundial 45 milhões de dólares. O que significa que a arrecadação foi apenas um pouco maior que o orçamento de produção, sem contar custo de marketing e distribuição, portanto não deve ter ganhado praticamente nada. E agora chegou o momento de falar a minha opinião, o que foi que eu achei desse filme. Olha, no começo eu estava assistindo o filme e algumas coisas assim eu já senti um baque, entendeu? Por exemplo, toda a produção ela parece ser menor. Isso fica claro quando você vê toda a troca de elenco. Nenhum dos personagens ali é o mesmo que você viu em Entrevista com o Vampiro. Não tem atores famosos como Tom Cruise, Brad Pitt. Aqui foram rostos desconhecidos para mim. Isso já foi um baque por si só. Eu não estava botando muita fé no filme. E parecia também que ele ia ter uma produção assim mais barata. E de fato, ele é mais barato que o Entrevista com o Vampiro. O Entrevista com o Vampiro, só para você ter uma ideia, teve um orçamento de 60 milhões. E esse aqui custou 35 milhões de dólares. No entanto, apesar do orçamento baixo, o filme até que me surpreendeu. Acredito que conseguiram entregar uma obra com uma certa qualidade. Mas antes de eu continuar falando do filme de uma forma geral,
eu vou falar de alguns personagens aqui que são importantes para essa trama. Vamos lá, começando pelo protagonista, Lestat. Eu olhei assim, Lestat? Rapaz, não tem nada a ver com o Lestat antigo. O Lestat interpretado maravilhosamente pelo Tom Cruise. Por incrível que pareça, o Tom Cruise deu um ótimo vampiro. Aqui é nos apresentado um Lestat versão roqueiro. Eu olhei assim, mas o que é isso? E logo no começo do filme, acontece uma cena curiosa. O Lestat, ele conhece uma banda de rock, humanos ali, aqueles jovens irritantes que ficam ensaiando na garagem de casa, alguma coisa assim. Aí ele aparece para esses jovens, olha, gostei da música de vocês e eu tô a fim de fazer uma banda. E hoje é o dia de sorte de vocês, vocês vão ser a minha banda. E é isso, convida os jovens ali para ser parte da banda dele, ele sendo o vocalista, é claro. Estranho esse começo, né? Mas já mostra que a história é sobre um vampiro que quer ser um popstar do rock. E não é só isso. Quando ele vai para as entrevistas de imprensa e a banda está sendo entrevistada, ele se coloca numa posição mais especial, ele é entrevistado apenas por telão, e ele fala sem rodeios que é um vampiro, ele se manifesta para o mundo todo. Não, veja bem, eu faço parte da banda tal e eu sou um vampiro, na verdade. Aí aquela coisa, né? As pessoas vê ele falando e ficam desconfiadas. Ah, peraí, tu é vampiro? Como assim? Os repórteres até pedem para ele provar, mas ele diz que só vai provar que é um vampiro pessoalmente, para quem perguntar para ele e tal. Eu acho que é uma estratégia dele de manter um certo mistério, ao mesmo tempo que ele revela uma verdade muito grande, que vampiros existem, e ele é um deles. Então, os humanos, eles não sabem se ele está falando realmente a verdade, se é uma espécie de marketing, mas os vampiros de verdade sabem que ele está falando a verdade. E aí os vampiros de verdade ficam incomodados com isso, porque o Lestat, ele está revelando para o mundo, nem que seja na brincadeira, que vampiros existem. Sendo que todo mundo sabe que vampiros são uma espécie de sociedade secreta, eles não revelam a sua existência, eles andam pela sombra, mas o Lestat, ele está querendo provocar e causar uma confusão em torno disso, e ele não liga muito para as consequências. O Lestat, ele sabe das regras dos vampiros e que ele tem que andar na sombra. Então, fazendo isso, o Lestat, ele desafia todos os vampiros. É como se o Lestat, ele quisesse passar uma nova mensagem, quebrar essa tradição de milênios e incentivar que todos os vampiros se revelem. Mas é claro que esse comportamento, ele carrega um certo egoísmo. É praticamente um retrato de alguém que precisa ser visto o tempo todo. Ele não quer só existir, ele quer aplauso, quer palco, quer ser desejado e admirado. A imortalidade não resolve o vazio dele, pelo contrário, só amplia. Quanto mais tempo passa, mais ele parece precisar de validação externa. O rock, a fama, o choque, tudo isso soa como uma tentativa desesperada de dizer: olhem para mim, eu ainda importo. E aqui eu acabei de citar um ponto que é importante trazer uma reflexão, é que imortalidade não significa maturidade emocional. Mesmo sendo um vampiro antigo, Lestat continua impulsivo, vaidoso e carente de aprovação. O filme reforça que o tempo de vida não garante sabedoria. É por isso que tu vai ver umas certas pessoas bem mais velhas. Eu conheço, esses dias mesmo eu estava lidando com um homem bem mais velho do que eu, totalmente impulsivo, emocionado, e muitas vezes ele agia feito uma criança. Sabe uma criança emburrada, que não aceita ser questionada? Cara, é muita infantilidade um comportamento desse. Geralmente ele é de pessoas mais ignorantes, agressivas, difíceis de lidar. Um outro ponto interessante do Lestat é que ser idolatrado não é o mesmo que ser compreendido, porque o Lestat, ele consegue o objetivo dele. Ele se torna um astro do rock idolatrado, cheio de fã pelo mundo. Mas olha que interessante, isso só afasta ele ainda mais das conexões reais. Fama e atenção não substituem identidade ou propósito. Aqui um outro ponto do Lestat, que a gente observa também, é a rebeldia. A rebeldia sem reflexão das consequências. Ao desafiar as regras dos vampiros,
e se expor ao mundo, Lestat desencadeia consequências que fogem totalmente ao seu controle. E aqui temos a clássica consequência da rebeldia. Eu vejo muita gente agir por impulso ou questionar certas situações sem entender realmente a importância das regras, a consequência de desobedecê-las e por aí vai. E ao longo do filme eu fico até pensando assim, esse cara é muito arrogante, eu acredito que ele vai se dar mal. Até porque no começo do filme eu tava estranhando, tá, esse personagem, essa nova versão do Lestat. Ele é um roqueiro e, cara, ele faz questão de sensualizar e falar de um jeito assim, sensual o tempo todo. Isso porque ele é admirado pelas garotas e ele tem um jeitão assim confiante e exagerado. Eu acho meio irritante. É como se tudo que ele faz é interessante. Mas, cara, olha só o começo desse filme, quando ele tá flertando ali com duas garotas fãs, que são fãs dele, e que vão ser as vítimas dele. Você vê ali, parece que tudo que ele faz é aprovado. Até nessa cena um pouco constrangedora, que ele anda de quatro que nem um cachorrinho, e as garotas também, estranhamente, ficam perseguindo ele também de quatro que nem cachorrinho. Essa cena me dá uma certa vergonha alheia. Mas depois o Lestat, ele sobe a parede, ainda andando que nem cachorrinho, e logo em seguida ataca as duas garotas. É o começo do filme só, e eu achei esse personagem até esse ponto um tanto brega. Acredito que a interpretação do ator pode ter ajudado um pouco nisso, tá bom? Com ressalvas que eu gostei da interpretação desse ator, do Stuart Townsend, em cenas de luta e principalmente na parte de cantar. A performance de cantar ou fingir que tá cantando. Isso ele manda bem. Por causa dessas certas performances, eu fui me acostumando com o personagem, com o Lestat. Mas no começo eu não estava aceitando não, tá? E uma coisa curiosa é que nessa versão desse filme, quando o Lestat ele foi transformado em vampiro, ele já era simpatizante da música há muitos séculos atrás. Tem até uma cena que eu achei interessante, porque assim, o filme ele começa com um orçamento que aparenta ser bem baixo em relação ao clássico de 1994. Mas algumas cenas são interessantes. Por exemplo, tem uma cena que o Lestat ele tá passando ali próximos de uns ciganos, e os ciganos estão tocando um instrumento, e o Lestat, ele é um recém-transformado em vampiro naquele momento. Então ele fica ali simpatizando com os músicos, tocando instrumento, e ele se aproxima dos músicos, e pega um violino, começa a tocar também, só que ele se empolga tanto em tocar a música ali, que ele começa a tocar o violino numa velocidade absurda. E isso chama a atenção dos músicos, e eles percebem que ele não é normal, que ele é um vampiro. O homem até grita para a moça correr, só que o Lestat, ele não está sozinho. Quem está observando a cena ali é o Marius, que é o cara, ou melhor, o vampiro que transformou o Lestat em vampiro. E o Marius é quem ensina o Lestat como ser vampiro, como é que ele deve se comportar nessa nova vida de imortalidade. E o Marius, ele é preocupado em manter o segredo dos vampiros. Tanto é que o Marius pega o cara lá, o músico, e grita pro Lestat pegar a garota que tá fugindo. O Lestat consegue pegar a garota. E assim, eles matam os músicos ali, protegendo o segredo dos vampiros. E aqui a gente tem uma construção interessante do Lestat, porque ele já foi ensinado desde o começo que o segredo dos vampiros é importante, não deve ser quebrado por nada. E essa cena é interessante porque ajuda a gente a entender a personalidade do Lestat e por que ele está fazendo tudo aquilo que ele está fazendo, porque ele está se revelando para o mundo. Basicamente, ele quer ser visto, ele quer ser reconhecido, ele também estava entediado, queria ver algo mais interessante acontecer. O que aconteceria se todo mundo soubesse que os vampiros existem? Mas é claro, tem uma imprudência por trás desse comportamento. Eu gostei disso, achei interessante essa mensagem do filme. E agora vamos falar dela, que demora pra caramba pra aparecer no filme. Eu já tava desistindo quando finalmente ela apareceu. A Rainha dos Condenados,
a Akasha, a vampira suprema, a mãe dos vampiros. E vou aproveitar também e falar o que foi que eu achei dessa personagem e da atriz que interpreta essa personagem. Bom, primeiro, a Akasha, ela fica num estado de hibernação. Só que ela acorda porque ela sente uma perturbação no mundo dos vampiros, provavelmente causada por Lestat. E eu acho muito significativo, bem interessante, a primeira cena que a Akasha aparece. Cara, olha só essa cena. A Akasha, ela aparece num bar exclusivo para vampiros. Aqueles bares noturnos. E olha o jeito que ela vem caminhando. Uma coisa que me chamou a atenção foi esse caminhar dela. Ela anda assim, toda estilosa. Tipo assim, ela não anda de uma maneira comum, de forma alguma. E nesse momento, todos os vampiros param para olhar para ela, como se de alguma forma sentissem alguma coisa poderosa nela, mesmo que eles não saibam quem ela é. Ela é a mãe de todos os vampiros. Cara, e eu vou te falar uma coisa, esse caminhar dela me pegou assim, sabe? Olha só o jeito que ela anda, cara. Vou te falar a verdade, isso tava me irritando, porque, sabe, parece uma interpretação exageradamente teatral. Você entendeu? Essa caminhada dela assim, eu olhava assim, mas que diacho, anda direito, caramba. Se tu achava o Lestat sensual, de uma forma exagerada, meu amigo, a Akasha tá em outro nível. É sensualizando o tempo todo, até mesmo em cada passo que ela dá. E eu tava na dúvida se eu elogiava a interpretação da atriz ou se eu tava achando meio brega. Mas olha, no geral, eu vou elogiar, tá bom? Eu vou elogiar porque precisa ter muita audácia para fazer o que ela fez. Porque ela realmente transmite aquela ideia de vilã altamente confiante, porque mesmo andando de uma maneira ridícula no começo, na primeira vez que ela aparece, meu amigo, ela não sai do salto. Ela se mantém firme no papel. Precisa de coragem para isso. Então eu tive uma estranheza no começo dessa personagem, mas eu fui me acostumando, porque apesar disso, de algumas breguices que ela faz, ela tem uma presença. A escolha dessa atriz como a Rainha dos Condenados não foi à toa. Eu diria que ela mandou bem, ela foi uma escolha assim, plausível. Eu entendo por que ela foi escolhida, entendeu? Mas tirando essa cena inicial que me causou uma estranheza, o restante do filme, a interpretação dela, é boa. E eu diria que é até marcante. Então vamos lá, nós temos a Rainha dos Vampiros que finalmente despertou para trazer uma nova ordem. E falando em nova ordem, na primeira cena que a Akasha aparece na boate, ela aparece para poder matar todos os vampiros ali. E ela mata todos os vampiros na boate facilmente, com um estralar de dedos. Literalmente. Por que ela faz isso? Não faço ideia. Talvez porque ela seja ruim e também para a gente conhecer um pouco do poder dela. E realmente ela é muito apelona. Ela mata os vampiros sem nenhum esforço, só com um estralar de dedos. E aqui entra a imprudência do Lestat. Porque o Lestat, ele despertou a Rainha dos Vampiros, e apesar do Lestat ele ser bastante forte, ele não tem noção do quanto a Akasha é poderosa. Mas por outro lado, a gente sabe que o Lestat ele só quer ver o circo pegar fogo. Mais uma coisa mais interessante que eu achei sobre a Akasha é que ela representa outro tipo de problema emocional. A certeza absoluta de estar certa. Ela não discute, não escuta, não pondera. Na cabeça dela, o mundo é simples. Quem manda decide, quem discorda morre. E isso, por incrível que pareça, é muito humano, ironicamente. Quantas pessoas, quando ganham poder, passam a acreditar que sua visão pessoal é a única aceitável? O filme mostra como essa mentalidade transforma alguém em tirano sem que a própria pessoa se veja como vilã. É porque nessa hora a pessoa não se acha que é vilã, ela só acha que tá certa. Olha, isso é muito comum em pessoas agressivas. Rapaz, é uma coincidência falar isso porque esses dias mesmo eu tive que lidar com uma pessoa muito agressiva. E a minha postura foi chegar chegando. Porque eu já percebi logo de cara que não dá pra conversar com uma pessoa agressiva. Não dá. O que você pode fazer é dar uma margem. Tipo assim, olha, eu não tô concordando com você. Se você não parar,
eu vou tomar providências. Tem que ser firme ao lidar com uma pessoa agressiva, não tem jeito, mesmo que você seja calmo. E não fica perdendo tempo discutindo não, tá? Só age mesmo. Como eu falei, não dá para conversar com uma pessoa agressiva. E uma observação a mais sobre a Akasha é que ela tem um carisma dela, ela é bela também, ela é bonita, dominante, é claro, é a rainha dos vampiros, e também carrega toda uma sedução, mas por trás disso existe apenas destruição. O filme alerta sobre líderes que usam charme para justificar atrocidades. Cuidado com isso, tá? Cuidado com isso. Tem muito líder por aí que usa discurso bonito, que pra mim já tá manjado pra caramba, mas bota manjado nisso, e tem uma intenção extremamente sombria por trás. Tipo assim, vamos cuidar das mulheres porque as mulheres são importantes pro nosso Brasil. De fato, são importantes, mas eles também só falam isso porque as mulheres são a maioria da população brasileira. E obviamente, o que o político quer? Voto. Então ele vai falar toda besteira ou qualquer coisa que um certo grupo quer ouvir, só para poder conquistar aquele grupo e se manter no poder e fazer coisas maléficas ou piores. Então não sejam enganados ou enganadas. E aqui temos um outro ponto do filme, é como os vampiros antigos agem quase como adultos, cansados, observando jovens impulsivos como Lestat. Eu me refiro, por exemplo, ao Marius, que transformou o Lestat em vampiro e que ensinou o Lestat a agir como um vampiro, agir pelas sombras. O Marius, ele faz parte desse grupo de vampiros antigos e eles já entenderam que viver escondido não é covardia, é estratégia. Não é medo dos humanos, é medo do caos. Existe ali uma leitura bem clara de que nem toda regra existe para te prender. Algumas existem para evitar que tudo desmorone ou vire bagunça. É por isso que os vampiros antigos eles tentam impedir a ação de Akasha. Eles entendem que sobreviver depende de coexistência, não de supremacia. Uma metáfora clara para as relações humanas e sociais. O filme também traz uma crítica forte à ideia de liberdade sem limite. O Lestat acha que ser livre é fazer o que quiser, na hora que quiser, mas o filme deixa claro que escolhas impensadas não afetam só quem escolhe. Quando ele se expõe, ele coloca toda uma comunidade em risco. É aquele tipo de liberdade que começa individual e termina coletiva, e geralmente em tragédia. Uma coisa interessante é que depois de pegar essas mensagens do filme, é importante dizer que eu achei o filme um tanto perdido no começo. Ele tinha uma temática ali interessante, mas no começo, pra mim, ele começa meio estranho, bem estranho, principalmente se você assistiu Entrevista com o Vampiro de 1994. Aqui tu vai estranhar totalmente o começo do filme, mas quando o filme vai se desenvolvendo lá para metade do filme, ele vai abordando umas questões interessantes. É um filme que melhora à medida que passa, entendeu? Eu gostei disso, mas começa bem fraquinho. Tão fraquinho que eu pensei, isso aqui vai ser uma porcaria. Mas não, até que foi interessante. Foi interessante assistir, até porque eu gostei da profundidade de alguns personagens, principalmente o Lestat, a rainha dos condenados, a Akasha, e o cara que transformou o Lestat em vampiro, o Marius, que representa essa questão de não agir por impulso, coexistir entre os humanos. Ele seria um vampiro ético, vamos dizer assim. Um filme que eu tinha quase certeza que seria superficial, mas que trouxe uns assuntos interessantes, como ego demais vira destruição, poder demais vira tirania, liberdade sem responsabilidade vira caos. Gostei do filme. E é isso, essa é a minha opinião sobre esse filme clássico que eu ouvi muito falar na época. Tem um filme aí chamado A Rainha dos Condenados. Rapaz, só a capa do filme parecia bem interessante, mas esse filme pra mim passou batido. Eu só fui assistir esses dias. É um filme interessante, com certeza. Só tem umas situações um tanto bregas, que eu já mencionei, como a interpretação do Lestat, a interpretação da Rainha dos Condenados, a Akasha, mas toda essa representação também é um retrato dos anos 2000. Eu quase ia esquecendo, e esse filme, A Rainha dos Condenados, é uma continuação do clássico filme de 1994?
Entrevista com Vampiro? Olha, vamos lá. Aqui nós temos o mesmo universo de Entrevista com Vampiro, uns conceitos muito parecidos. O personagem tem o mesmo nome, mas não, eu diria que não é uma continuação. Alguns dizem que vão ser, mas para mim, claramente, é uma história paralela que não tem nada a ver com o clássico de 94. Não puxa muita coisa sobre ele, sabe? Até o Lestat aqui, ele é diferente, ele é mais novo, com uma personalidade diferente, um gosto diferente, o gosto musical no caso. E esse filme aqui, ele só aproveita o universo que foi apresentado no clássico de 94. Mas continuação para mim, tá longe de ser. E é isso, essa é a minha opinião sobre A Rainha dos Condenados, de 2002. Se gostou, deixa seu like. Também não deixe de comentar aqui embaixo se você também achou esse filme de vampiro estiloso, ao mesmo tempo que é brega. Comente aqui, eu gostaria de saber. Sessão encerrada. E se tudo der certo, se a Rainha dos Vampiros não acordar de sua hibernação para poder dominar o mundo, até o próximo vídeo!